Esta é uma reflexão sobre as disposições legais e a sua interpretação, sem pretender fazer qualquer juízo de valor social, político ou moral sobre as mesmas. Eu sou a Zaida Amado Faneca, vamos lá pôr o direito às claras. Hoje vou-vos falar da licença sem remuneração. Na lei anterior, na lei 7/15, esta matéria estava tratada dentro das causas de suspensão de contrato. Agora, com a nova arrumação, com a nova estrutura e a nova redação da nova Lei Geral do Trabalho, foi retirada do capítulo onde se fala da suspensão. Mas será que houve, de facto, alterações que levam a olhar a licença sem remuneração de uma maneira diferente de uma das causas de suspensão de contrato? Vamos ver isto agora. 2 requisitos para a licença sem remuneração ser concedida. Primeiro, um pedido expresso do trabalhador. O trabalhador faz um pedido onde indica as razões pelas quais está a pedir a licença e apresenta a sua entidade empregadora. Depois, um poder discricionário da entidade empregadora em verificar esses motivos, decidir se são atendíveis e, eventualmente, autorizar, conceder ou não a licença sem remuneração. A entidade empregadora deve fixar expressamente o período pela qual ela está a ser concedida. Portanto, quando for conceder esta licença ao trabalhador, a entidade empregadora deve dizer: concedo a licença por um período de 6 meses, começando no dia tal e terminando no dia tal. Portanto, o período da licença deve estar devidamente, expressamente indicado na autorização, na concessão do gozo desta licença sem remuneração. O legislador não fixa aqui factos que podem justificar esta licença sem remuneração. Portanto, a indicação dos motivos é livre e depende daquilo que o trabalhador vai expor à sua entidade empregadora. Naturalmente que há outras licenças, como uma licença de formação, como a licença de maternidade, paternidade, sobre as quais já falamos. Estas têm umas especificidades e aí sim indicamos exatamente quais são os motivos e indicamos as causas que a lei aponta como atendíveis para a entidade empregadora conceder, e em alguns casos não é uma questão de conceder, é obrigada a conceder as licenças. Na licença sem remuneração isto não acontece. Cabe ao trabalhador justificar as suas razões de facto ou de direito que fundamentam este pedido para sair sem remunerar e sem cessar o vínculo laboral que tem com a entidade empregadora. Então, e se a licença for concedida, quais são as consequências? Desde logo, como eu disse, não há uma cessação do vínculo laboral. Continua a haver um vínculo laboral com a entidade empregadora. O que há ali é um intervalo em que a prestação do trabalho não vai ser feita e, naturalmente, não havendo a prestação de trabalho, não vai ser paga a remuneração, ou seja, o salário não vai ser pago. Na verdade, embora tenha saído do capítulo das suspensões, nós vamos ver que tudo acontece como se o contrato tivesse suspenso. O contrato, de facto, acaba por ficar suspenso. Primeira consequência logo. O legislador vem dizer que o período de licença sem remuneração conta para efeitos de antiguidade. Não é descontado o período para efeitos de antiguidade. Portanto, dispensaram por 6 meses, mesmo que não me paguem o salário. Quando for cessar o meu contrato, esses 6 meses devem ser considerados na conta, no cômputo dos meus anos de trabalho para a empresa, para efeitos de pagamento de indenização, para efeitos de compensação de antiguidade. Depois, o legislador diz que, fim da licença e o trabalhador regressando ao seu posto, ele deve ser reintegrado no seu posto de trabalho. Portanto, o trabalhador tem o direito de ser reintegrado no fim da licença concedida no seu posto de trabalho. Depois ainda diz outra coisa. Se a licença for igual ou inferior a 30 dias, não releva para efeitos de cômputo de férias. Supondo que eu saio de licença durante 20 dias. Esse mês deve ser considerado normalmente como um mês de trabalho para contar os dias de férias que eu tenho direito naquele ano civil de trabalho efetivamente prestado. Também já falamos do regime de férias no canal, lá atrás, portanto revejam o vídeo se for preciso para perceberem como é que se faz a contagem do dia de férias por cada ano efetivo de trabalho. Claro que tendo direito às férias, vai ter direito também aos subsídios referente às férias. Mas, atenção, relembro, só se a licença tiver um período igual ou inferior a 30 dias. Se a licença for superior a 30 dias, então aí nós vamos ter que usar a regra da proporção e aí sim, estes dias de licença sem remuneração já não vão ser contadas para efeitos de férias. Vamos ter que ver, de facto, o tempo em que o trabalhador prestou um trabalho efetivo e fazer aquelas contas dos 2 dias úteis por cada mês efetivo de trabalho. E aí sim, se for superior a 30 dias, nós vamos descontar estes dias que ele ficou de licença sem remuneração e ele vai perder o direito
proporcional àqueles 2 dias de férias por cada mês efetivo. Naturalmente, se eu estou a dizer que o trabalhador perde o direito àqueles 2 dias de férias referente a cada mês que ele não prestou o trabalho, isso também traduz-se no que diz respeito aos subsídios, não é? Portanto, ele acaba por perder também o subsídio de férias e o subsídio de Natal na proporção do tempo em que ele ficou em licença sem vencimento. Sempre lembrem-se, se for superior a 30 dias. Sempre que for inferior a 30 dias. Não é relevante para cômputo de férias, para cômputo de subsídio de férias e subsídio de Natal. E a conclusão lógica, né, que eu já falei acima. Se não há uma prestação real de trabalho, se tudo se passa como se o contrato ficasse suspenso, porque o trabalhador de facto não está a prestar o seu trabalho, naturalmente cessa a obrigação de pagar o salário. Fica suspensa até que a licença termine e o trabalhador volta a ser reintegrado no seu posto de trabalho. Para as entidades empregadoras, fica aqui um alerta. O regime jurídico de vinculação e de contribuição da proteção social obrigatória, que é da Segurança Social, diz que a entidade empregadora deve comunicar à entidade gestora da proteção social obrigatória a modificação do contrato que resulte na suspensão da obrigação contributiva. Olha, se eu não vou pagar o salário, eu naturalmente não vou fazer descontos no salário que eu não paguei. Então, para a entidade empregadora não ficar onerada com a Segurança Social, deve formalizar esta informação à Segurança Social, indicando que está com o trabalhador em licença sem remuneração e, portanto, suspensa a obrigação de pagar o salário, está suspensa a obrigação de fazer os devidos descontos e pagamento das contribuições obrigatórias sociais à Segurança Social. Esta comunicação deve ser feita no prazo de 30 dias, desde a ocorrência do facto. Portanto, se eu concedo a licença hoje, eu tenho um prazo de 30 dias para poder comunicar à Segurança Social deste facto, sob pena da Segurança Social presumir que nada mudou e que, portanto, mantém-se a obrigação de fazer as contribuições obrigatórias. Embora não haja na lei e o legislador não tenha previsto isto para o IRT, a minha recomendação é que se faça o mesmo para a Autoridade Geral Tributária. Portanto, informe-se a Autoridade Geral Tributária de que temos um trabalhador em situação de licença sem remuneração, consequentemente há uma suspensão daquilo que é a obrigatoriedade de pagar o salário e, portanto, não pagando o salário não vai haver descontos de algo que não está a ser pago, não vai incidir a taxa de rendimento do trabalho sobre algo que não está a ser pago e a cautela eu recomendo que se faça esta comunicação e que se guarde um comprovativo de que se fez esta comunicação à Autoridade Geral Tributária. Vossa opinião é sempre muito importante para mim e continuem a mandar-me temas, continuem a mandar-me sugestões, continuem a comentar e a dizer-me se a página vos está a ajudar de alguma maneira a compreender melhor os vossos direitos, a compreender melhor as vossas obrigações e isto, focando na Lei Geral do Trabalho, focando no direito de trabalho, aplica-se quer a quem está no mercado de trabalho como trabalhador, quer a quem está no mercado de trabalho como entidade empregadora. A página não é só para os trabalhadores, a página é para tentar esclarecer todos os intervenientes do mercado laboral, neste caso específico, e, portanto, saber se tem sido útil para vocês é muito importante para mim.